Olá, Sexto B, tudo bem com vocês? Bom, as nossas aulas presenciais, elas estão suspensas por enquanto, mas a gente vai continuar as nossas aulas de geografia por aqui. E aí eu quero que vocês peguem a apostila 2, abram na página 10, no tema 2, para a gente retomar e finalizar esse tema e eu dar continuidade na matéria. Então é o seguinte, a gente já falou, né, em sala de aula, que os mapas eles surgiram muito antigamente, né? Ao longo da história da humanidade, o ser humano sentiu a necessidade de representar o espaço que ele vivia, assim como também saber quais elementos tinha ali próximo à região que ele vivia. Então, disponibilidade de recursos naturais, áreas de rios e assim por diante, né? Tanto que a gente falou do famoso mapa de Gassur, que é um dos mapas mais antigos que a gente sabe que existe, né? E ao longo da história, as técnicas da cartografia, que é uma ciência voltada só para a elaboração de mapas, elas foram se aprimorando, como a gente também já falou em sala de aula. Tanto é que a ideia desse tema é falar um pouquinho da história da cartografia, né? Fazer um breve recorte aí de como que essa ciência foi evoluindo ao longo do tempo para poder elaborar melhor os mapas. Tanto que a gente tem aqui um mapa bem antigo, que é do período dos gregos, que mostra aqui já bem mais detalhado, né, o desenho, assim como também o formato dos continentes. A gente consegue observar aqui que é a Europa, região do Oriente Médio, uma parte da Ásia, aqui o norte da África. A gente já consegue ver elementos bem mais detalhados do desenho do que o mapa de Gassur, que era feito com argila, como a gente viu em sala de aula, certo? Mas tem uma coisa, esse mapa aqui, como a gente também comentou, não tem precisão matemática em relação à realidade. Como assim? Esse mapa ele dá uma ideia de como que era antigamente. Aí, então, assim, como é que é o formato do continente? Ele representa o espaço, mas ele não mantém uma proporção matemática em relação à realidade, que é uma coisa que ao longo da história isso vai se desenvolvendo na cartografia, certo? Então esse mapa como a gente pode observar, ele dá uma ideia de como que o espaço era naquela época, mas a gente não pode usar ele, né, para poder saber quantos quilômetros de distância tem, por exemplo, desse ponto até esse. Os mapas atuais a gente consegue, mas por meio desse não, porque ele ainda não apresenta essa proporção matemática em relação à realidade. Mas a gente já consegue observar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, aqui a curvatura da Terra. Então, os gregos já sabiam que a Terra ela era esférica, né, como a gente comentou em sala de aula, mas eles ainda não tinham essa proporção matemática em relação às distâncias na realidade que a gente consegue ter pelos mapas atuais. Tá? E ao longo do tempo, como a gente também já falou, a cartografia só foi aprimorando sua técnica. Eu quero que vocês passem para a página 11 agora, para a gente dar uma olhada num outro tipo de mapa. Esse mapa aqui a gente também falou em sala de aula, que é o famoso mapa TO. E esse mapa ele ficou muito conhecido durante a Idade Média, melhor dizendo, ele foi muito utilizado durante a Idade Média, certo? E esse mapa representa o seguinte: ele mostra Europa, África e Ásia, né? Esses três continentes. E aí, por que esses três, né? Porque como era o período da Idade Média, a Igreja Católica ela era muito forte. E aí, naquela época, depois do grande dilúvio, se acreditava que Noé havia dividido a Terra, os continentes, em três partes, no caso Europa, Ásia e África, certo? E aí a gente tem esse mapa exatamente representando isso. A Europa sendo separada aqui pela África pelo mar Mediterrâneo, a África, né, sendo separada pela Ásia pelo Nilo, pelo rio Nilo, e aqui a Europa separada da Ásia por meio do rio Dom. Então a gente tem aqui o rio Dom, rio Nilo, o mar Mediterrâneo e aqui seria todo o restante do oceano. E se a gente observar, ó, aqui ó, no centro forma um T e o redor forma um O, por isso eles ficaram conhecidos como os mapas TOs. Esse mapa ele é bem característico do período da Idade Média, mas como a gente também já comentou, ao longo do tempo a cartografia só foi aprimorando aí as suas técnicas de elaboração dos mapas e representação do espaço. Agora eu quero que vocês passem para a página 12. Aqui na página 12, a gente já tem as cartas. O que
são as cartas? As cartas, elas são uma representação do espaço bem mais repletas de detalhes do lugar. Como vocês conseguem observar, aqui a gente tem uma carta e essa carta mostra aqui a curva, né, o formato, o desenho do território. A gente já consegue até identificar que isso aqui é a América. Mostra rios, mostra relevos, mas uma coisa muito importante das cartas é o uso das rosas dos ventos. Quando que as cartas surgem? As cartas surgem no período das grandes navegações europeias. Então, ali no final, mais precisamente no século XV, né, por volta de 1450, Portugal e Espanha queriam adquirir novos territórios, adquirir novas colônias, para poder explorar pedras, metais preciosos, né, assim como também expandir mesmo seus territórios. E aí então eles vão investir nas navegações e aí com isso eles vão cruzar o Oceano Atlântico e encontrar a América. E aí então as cartas, elas eram muito importantes nessa época para poder saber por onde seguir, ou melhor dizendo, por onde que os navegadores tinham que seguir para poder chegar num certo destino, usando aí os pontos cardeais e os colaterais, que juntos formam a rosa dos ventos. Então norte, sul, leste, oeste, assim como nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, esses 8 pontos juntos, eles fazem a representação da rosa dos ventos. Então as cartas, além de mostrar detalhes do espaço, como a gente consegue observar aqui, elas também faziam uso das rosas dos ventos para poder direcionar, para poder guiar os navegadores em qual sentido eles tinham que seguir para chegar no novo território, aí para adquirir novas colônias para Portugal e Espanha. Por isso, essas cartas dessa época ficaram conhecidas como cartas portulanas. Tá? Mas aí, atualmente, nós temos cartas ainda, mas não mais com esse nome. Esse nome é bem específico do período lá das grandes navegações. E aí, agora eu quero que vocês passem para a próxima página, para a página 3. E aqui a gente tem o primeiro planisfério, como a gente viu, né? Planisfério, em sala de aula, a gente comentou que é a representação da Terra em forma achatada, ou seja, de forma plana, num plano bidimensional. Então, a gente tem aqui o primeiro planisfério, né, que acabou sendo aí muito conhecido e ele acabou sendo mais utilizado durante séculos, que é o famoso mapa de Mercator. Mercator, ele era um geógrafo, cartógrafo, né, da região de Flandres, que fica na atual França, né, e ele acabou então fazendo esse primeiro mapa mundi, que foi muito importante também no período das grandes navegações, mas ele continuou sendo o mapa mais utilizado aí ao longo de muitos séculos. Então o mapa de Mercator, ele é muito importante porque ele é o primeiro mapa, né, ou seja, a primeira representação da Terra num plano que mantém essa proporção matemática em relação à realidade da Terra. Então que mantém aí essa base matemática para saber quanto de distância precisamente tem de um ponto a outro, certo? Então, Mercator vai fazer o primeiro mapa mundi, ou melhor dizendo, o primeiro planisfério, a primeira representação da Terra, mantendo uma proporção matemática em relação à realidade. E a partir desse mapa, todos os outros mapas vão manter essa proporção matemática em relação à realidade. Então, o Mercator ele vai se utilizar muito da matemática, da geometria, para poder representar a Terra aí, tentando o mais fiel possível manter uma proporção matemática em relação ao que de fato ela é. E aí esse mapa ele foi feito em 1569, ele foi usado no período das grandes navegações, mas ele continuou sendo usado por muitos séculos, tanto é que até os dias de hoje, quando a gente pensa em mapa mundi, geralmente o que vem na nossa cabeça é o mapa de Mercator, que é esse mapa aqui. Bom, eu encerro por aqui e a gente continua na próxima aula. Um beijo para vocês!